sejam bem-vindos ao Café com Esportes Podcast. Eu sou Letícia Lima. E eu sou Maria Vitória Rosa. Seguidos. E nesse primeiro episódio vamos falar de um esporte que exige muita disciplina, força de vontade. Vamos falar sobre o fisiculturismo. E para esse papo, a gente trouxe uma convidada muito especial, que ela é atleta biquíni, top 1 8 vezes, Micheline Lima. Olá, meninas. Boa tarde. Boa tarde. Tudo bem com você? Como você está no dia de hoje? Estou bem, graças a Deus. Ai, que bom. A primeira pergunta, mais ou menos, que a gente quer trazer é... Para quem não está familiarizado com o fisiculturismo, conta pra gente o que é o fisiculturismo e como você entrou nesse esporte. Pronto, vamos lá. O fisiculturismo nada mais é do que o esporte em que a gente trabalha e mostra o nosso corpo, nossos músculos, né? O grande alvo ali da análise dos jurados vai ser o que a gente construiu ao longo do nosso trabalho na academia, os nossos músculos. Como foi que eu entrei? Eu entrei, assim, eu sempre estive envolvida, sempre gostei de assistir, tinha campeonato, eu ia, e eu sempre dizia assim, qualquer dia eu vou subir, qualquer dia eu vou subir, qualquer dia eu vou subir. Veio a pandemia, e quando veio a pandemia, a gente ficou muito tempo preso em casa, e eu parei todas as atividades que eu fazia. E foi uma época que a gente, basicamente, não fazia nada. Trabalhando dentro de casa, sentado no sofá, você não saía, você não fazia nada. E eu comecei a ficar descontente com o meu corpo. O meu físico, ele ficou absurdamente feio no meu ponto de vista. E eu sentia muita vontade de, quando aquele período passasse, voltar para a academia. E aí, aconteceram algumas coisas na minha vida. Logo quando a gente terminou a pandemia, que as academias reabriram, eu tive alguns problemas pessoais. E juntou o descontentamento com o físico com esses problemas pessoais. E eu dizia assim, eu tenho que começar a colocar coisas na minha cabeça para me distrair. Vou fazer o quê? Vou fazer o que eu gosto, vou para a academia. E aí, na época, eu cheguei pro meu coach. Na época, ele era meu namorado. E eu disse assim, você não topa não trabalhar comigo, virar sua atleta? E ele não botava fé. Porque eu era o tipo de pessoa assim, começava, parava. Fazia dieta, parava. Entendo. Aí depois voltava, parava. E ele disse assim, olha, eu só trabalho com você se você realmente fizer o trabalho sério. Aí ele disse, estipule uma data. Aí ele disse, não, a gente vai fazer o trabalho sem uma data pra você subir. Aí eu, tá certo. Fui pesquisar os calendários de competição de Sergipe. E tinha um campeonato com uma especificidade nacional muito forte, que era o Muscle Contest, que ele iria ocorrer em junho. E aí eu disse, pronto, eu já tenho data. Eu vou subir em junho. Nisso a gente começou a preparação em janeiro. E eu disse que eu iria subir em junho. E ele dizia, você não tem condição de subir em junho. Você não vai ficar pronta para junho. Você tá virando atleta agora. Como é que você quer subir em junho? E eu dizia, eu vou subir. Ele, pronto, vamos fazer o seguinte, você sobe em setembro. Aí eu disse, certo. Só que aí o que é que eu fazia? Eu fazia sempre um pouco além do que ele estipulava. Eu colocava assim 1 hora de cardio. Fazia 1 hora de cardio na academia. E ele voltava pro trabalho andando, que dava mais 1 hora. Sim. Todos os dias eu fazia isso. E aí a dieta, não errava em nada. Uma vontade de doce, nada. Eu comia exatamente o que ele passava. E acabei ficando pronta em junho, 1 mês antes do campeonato que eu queria subir. E aí eu digo, foi assim que eu me tornei fisiculturista. Eu tava realmente descontente com o que eu via. Então, e a gente sabe que, pra competir em alto nível é preciso uma rotina muito rigorosa. Então, quais são os principais desafios que você enfrenta no seu dia a dia pra subir nos palcos? Veja, minha rotina, ela é puxada hoje quando eu estou lecionando. Hoje eu estou em sala de aula 2 dias por semana. Você é professora de educação física, né? Não, de geografia. Geografia? De geografia, por incrível que pareça. Não tem nada a ver, são diferente. 2 áreas completamente diferentes. Até o pessoal vira assim e diz, você é professora de educação física? Não, de geografia. Eu jurava que você era professora de educação. Geralmente as pessoas acham isso, mas não. Meu interesse era realmente por gostar, por acompanhar. E aí hoje eu estou 2 dias na escola, que são os meus dias, assim, mais cansativos. Eu dou aula, geralmente, de 7 da manhã até as 12h40. E aí é um dia que eu fico presa, que eu realmente me atrapalho em questão de alimentação. Eu não consigo ter uma alimentação com um horário controlado, né? Eu acho que o meu maior desafio é quando eu estou realmente no meu trabalho formal para conciliar isso. Nos outros dias é mais tranquilo, porque é basicamente você se projetar e se programar para não errar. É você deixar sua alimentação pronta, é você não deixar faltar nada da sua dieta, é você estipular o seu horário de treino e treinar independentemente do que aconteça, né? Às vezes alguém diz assim, você tá em casa? Tô saindo para treinar. Ali, aquele horário, eu não tenho como flexibilizar para nada, né? Então, eu acho que minha rotina, o que
puxa mais é realmente quando eu tô na escola, que acaba me atrapalhando um pouquinho. Eu tinha muito esse questionamento de tipo horário de treino. Se vocês têm que seguir um padrão mesmo desse horário de treino? Veja, a gente não segue um padrão. Mas tem horários que eu acabo rendendo mais do que outros. Sim. E também a questão de atrapalhar sono. Como eu uso estimulante para treinar, né? E eu uso estimulante com cafeína, que é algo que eu realmente gosto. Se eu for treinar à noite, eu tenho o meu sono prejudicado. Já era bem. Entendeu? É terrível. Sem falar que, à noite, eu já tive várias coisas para fazer durante o dia. Né? Seja atividade de escola, seja cuidar de casa. Tem um outro trabalho, a gente trabalha com vendas de suplementos e tal. Aí você fica fazendo entrega, esperando para despachar a entrega. Quando chega à noite, você já está cansado. O treino, ele não rende da mesma forma. Então, eu prefiro treinar pela manhã. Não muito cedo, mas geralmente ali 8, 10 horas da manhã eu gosto de ir para academia. Entendi. E puxando o gancho de Maria Vitória, eu sei que hoje em dia tá mais tranquila essa questão do impacto com a vida social. Mas na época que você decidiu virar atleta, como foi esse impacto na sua vida social? Como as pessoas começaram a ver as atitudes, né? Que atleta tem que mudar a postura, né? Isso. Eu acho que o maior desafio vem principalmente da família. Porque não entendem a mudança que você opta por fazer e te criticam muito. Né? Eu acho que foi o meu maior desafio. A minha família não aceitava as mudanças que viam, principalmente físicas, né, em período próximo à competição. E sempre tinha aquela de, não vai vir pra festa? Vai vir e não vai comer? Você veio e trouxe comida, sendo que aqui tem comida? Então, a gente esbarra muito no início nessas coisas. Só que quando as pessoas, elas se acostumam, elas mudam e elas passam a te apoiar. Né? Hoje, por exemplo, minha mãe, ela compra o tipo de carne que eu posso comer. Ela come hoje o tipo de carne que eu posso comer. Porque se eu passar na casa dela, tem carne pra mim. Ela diz, você vai vir? Tal dia vai ter alguma coisa aqui em casa, você vai vir? Porque se você vier, eu compro refrigerante zero, que é o refrigerante que eu bebo, né? Os amigos de verdade, eles entendem com mais facilidade. Entendem que você vai estar ausente em muitos momentos. Entendem que você vai pra festa e não vai comer. Mas não ignoram isso, né? Então, eu acho assim, a família é o que impacta mais, de início. Até pelo que você muda no físico. Sim. Eu sempre fui uma pessoa muito cheinha, né? Como eu tô agora. Agora eu tô numa fase mais cheinha. E quando você vai secando, né? E vai ficando só o músculo. Então, você, por exemplo, a pele do seu rosto, ela não fica a mesma coisa. As minhas bochechas, elas desaparecem logo. Então, fica um aspecto, né? Mais envelhecido, mais caído. Como a gente diz, sugado. A gente fica muito sugado. Fica muito mesmo. A pele, ela vai ficando mais fina, vai ficando mais solta. E as pessoas veem aquilo e, por não entender, ficam muito preocupadas. Sim. A minha mãe dizia assim, sua primeira competição, toda vez que você vinha aqui, seu pai, quando você saía, só faltava chorar. Ele sentava no sofá e ficava dizendo, minha filha tá se acabando. Com pena, porque ele dizia assim, ela não come nada. Então, eu acho que o que causa mais impacto é realmente, na vida social, num primeiro momento, a família. Falando um pouco já, entrando no mérito da alimentação. Então, como é a sua dieta, o seu dia a dia com o uso de suplementos? Como é assim? A gente sempre diz que é o básico que dá certo. Né? Não tenho muita coisa diferente, digamos assim, na minha dieta nem na minha suplementação. Suplementação é o básico. Creatina, todos os dias. Eu só tiro uma semana antes da competição. E whey. E pasta de amendoim. Pronto. São as únicas coisas que eu realmente uso. Fora as vitaminas, que isso daí é essencial. Multivitamínico, ômega, vitamina C. Eu faço uso do básico. E minha alimentação, ela vem basicamente com arroz ou batata inglesa. De carboidratos são os principais que eu uso. Às vezes uma abóbora, mas é muito raro. É basicamente arroz e a batata inglesa. Frango ou porco, que são carnes magras, né? O filé mignon suíno. Ou frango. Raras vezes eu como carne vermelha. Mesmo as carnes magras, pra mim, eu comeria muito menos do que, por exemplo, um frango. Então, eu prefiro comer frango que eu como mais quantidade. Basicamente isso no período que eu tô pra competir. É arroz, é batata. Quando foge um pouquinho ali, algumas frutas. Mamão, melancia, morango. É basicamente isso. Quando eu estou fora, que é no período de construção, como eu estou agora, na verdade eu nunca tinha feito um off. Eu sempre construí, a minha evolução ela sempre foi com superávit. Comia um pouco mais do que normalmente eu como de calorias, e a gente controlava isso. Então eu comia assim um mês, umas caloriazinhas a mais, 200, 300 quilocalorias a mais. Só que agora a gente decidiu fazer um off, tanto que eu não vou mais competir esse ano. Fazendo um off, eu tenho uma flexibilidade
com o que eu quero comer. Eu escolho o que eu quero comer, eu digo o que eu gosto e ele coloca. Por exemplo, eu gosto de pão. Então, hoje na minha dieta tem arroz, tem pão, tem cuscuz, tem carne, tem frango, tem doce de leite. Todos os dias eu posso escolher um doce. Aí fica entre chocolate, barra de chocolate, bombom, doce de leite, leite condensado. Todos os dias eu tenho pasta de amendoim. Todos os dias eu tenho 3 porções de fruta que eu posso escolher. Então, por exemplo, eu gosto de uva, que eu normalmente não como, aí eu coloco. Então, nesse período agora tá mais flexível. Eu como mais pra gente ir melhorando os pontos que precisa. Agora, no quesito competição, a gente sabe que essa preparação é muito, muito severa e tudo mais. Sim. Como é essa preparação, principalmente para a categoria biquíni? Porque é diferente, né? Isso. A categoria biquíni, eu acho que é a mais difícil dentre as categorias femininas. Porque a gente tem um padrão e, ao mesmo tempo, a gente não tem um padrão. Sim. Eu tenho que apresentar músculos, mas eles não podem ser muito evidentes. Então, por exemplo, eu tenho que ter muito ombro, eu tenho que ter uma dorsal expressiva, mas não pode estar nada marcado. Eu tenho que ter um glúteo muito bom, mas ele não pode fibrar. E eu tenho que ter posteriores muito bons, mas eles também não podem fibrar. Então, tem que ser tudo aparente e arredondado. Então, é uma categoria muito difícil. Para que a gente chegue no padrão, a gente vai cada vez mais diminuindo as calorias e vai restringindo. Então, por exemplo, eu ficava, principalmente no início, muito tempo de carbo zero. Então, basicamente, durante alguns momentos, eu só como proteína. Proteína e salada. Ou proteína e vegetais. Então, geralmente, eu tenho uns 6 refeições só de proteína. Então, é basicamente frango com salada, frango com vegetais. Eu fico assim, geralmente, durante um mês. E a energia fica como? Zero. Eu Como você imagino. aguenta? E isso é o que mais afeta, porque a gente precisa manter todas as cargas. Eu sempre vou progredindo cargas, no superávit e no off, até chegar um tempo que eu vou chegar no meu máximo. E naquele máximo que eu tiver, quando eu iniciar a preparação, eu tenho que manter até o final. Não importa se eu tenho energia ou não. Então, é um período que a gente descansa muito. Né? Eu sempre digo para todo mundo, vida social não existe. Eu saio para fazer as minhas obrigações. Eu tenho que ir para a escola dar aula, eu vou para a escola dar aula, volto para casa e fico deitada até ser a hora de treinar. Porque você não tem energia. Hoje, com a minha evolução, a gente já conseguiu flexibilizar um pouco. Então, em alguns momentos, a gente consegue jogar um carbo. Mas o que é que vem a ser meu carbo? 20, 30 gramas de aveia ou 70, 90 gramas de arroz. De pré-treino, geralmente. Nossa. E aí, a gente joga uns 200 de mamão. Geralmente, é uma refeição assim. 200 de mamão, iogurte, que a gente sempre mantém. 30 de aveia e o resto, 0 carbo. Meu Deus do céu. E é isso até chegar, geralmente, na última semana. Na última semana, nas minhas últimas competições, a gente tem carbado com mais antecedência. Então, na terça, quando eu compito no domingo, na terça, na quarta, na quinta, eu já tenho aí 2 refeições com carbo e a gente joga só arroz, que é o que o meu corpo responde bem. O que você falaria para alguém que está iniciando no fisiculturismo ou pretende, sente vontade de começar dentro do fisiculturismo? Pronto. Eu acho que o grande desafio, principalmente para quem está começando, tenha certeza do que você quer e tenha certeza que você pode fazer sem se frustrar. Eu não minto para vocês que os nossos gastos, eles são imensos. E você não pode fazer esperando ter sucesso, principalmente se você está começando. Então, a pessoa ela tem que ter certeza. Eu sempre digo assim, está começando, vem, seja bem-vindo, mas tenha certeza do que você quer. Você vai abrir mão de muita coisa. Você tem que estar preparado para isso. Você tem que estar ciente dos gastos que você vai ter, para que depois você não se frustre. Eu já vi pessoas começarem preparação, começarem a investir e não ter como finalizar. A gente gasta muito. Principalmente quando você está iniciando, porque todos os recursos serão seus. Hoje eu tenho, por exemplo, uma flexibilização, porque eu já consegui alcançar algumas coisas que tornam muito mais fáceis para mim. E mesmo assim eu ainda gasto muito. Né? Eu digo assim, a semana de finalização, eu já cheguei a gastar R$600 de tilápia para uma semana. Então tenha certeza do que você quer. E para quem está no fisiculturismo, é fazer até você chegar onde você quer. Né? Porque tem muita gente que começa assim, vou subir e espera ganhar. E quando você não ganha, você se frustra. Você se frustra com o esporte, você larga tudo. E você não pode fazer pensando em ganhar. Eu brinco assim, dizendo assim, eu só subo pra ganhar. Mas o dia que eu não ganhar, eu tenho que estar preparada para isso. E eu tenho que saber, elas trabalharam tanto quanto eu. Elas merecem tanto quanto eu. Eu até tive um problema em uma das competições que eu passei esse ano, que eu fui desclassificada por um erro deles. Meu Deus. E aí, eu desci assim, frustradíssima do palco. Imagina. Porque assim, eu tinha feito a minha inscrição em uma categoria, na categoria aberta que eu sempre compito.
E eles me colocaram pra uma outra. Na hora de entrar no palco, eu disse, essa não é a minha categoria, eu não posso entrar. Ah, mas você tem que entrar e tal. Tá, tudo bem, vou entrar. Fui. Quando eu entrei, me apresentei, voltei pro fundo do palco, eles perceberam que estava errado. Aí disseram assim, entra de novo, que essa é a sua categoria. E a gente vai pedir para desconsiderar a categoria anterior. E aí o rapaz desceu, foi falar com a arbitragem para desconsiderar. Só que o que foi que aconteceu? Ela desconsiderou das duas. Meu Deus. Meu Deus! E aí o que acontece quando você é desclassificada? Você sabe que você fica em último. Então eu saí de todos os top 1, ganhando top 1, top 1, top 1, top 1. Pra última. Pra última. E aí, eu fui questionar a arbitragem. Sim. Por quê? E aí, quando eles perceberam, e eu ainda disse, mas foi um erro de vocês. Quando eles perceberam, eles disseram, porque você não tá tão boa quanto as outras meninas. Aí eu, tudo bem. Então vamos comparar. Porque tinham meninas começando. E uma das coisas que eles levam em consideração é a maturidade muscular. Então, uma coisa que é certa, eu não tenho como perder, por exemplo, para um adolescente de 16 anos, que está começando, que é o caso das meninas que estavam se apresentando. E ela buscava defeito e não encontrava. E ela tentava e não conseguia. E aí ela fez assim, o seu glúteo não tá bom. Aí eu disse, o meu glúteo não tá bom? Ela disse, não. Eu disse, vamos ver foto aqui. Não vou nem lhe mostrar ele. Eu quero foto, vamos lá para as fotos. Aí ela olhava e ela não conseguia justificar. E aí foi um dia que eu fiquei frustradíssima, que é um campeonato que eu nem conto. Gente, mas até eu ficaria. Porque Você como se investe. perdesse Você investiu naquilo. E outra, você vai para outra cidade. Né? sim. E todos os gastos sou eu quem paga. Né? A minha hospedagem, meu transporte. Então, a gente tinha ido para outra cidade. A gente ficou na cidade 4 dias, com apartamento alugado, gastando com alimentação, tudo. Você tá gastando, fora o que você investiu na preparação. Sim. E aí, ser desclassificada, eu nem conto esse campeonato. Né? E eu disse assim, eu não conto esse campeonato porque eu não fui avaliada. Sim. Só que também você tem que estar preparado para essa frustração. Eu disse assim, extremamente frustrada. Era um campeonato que eu tinha certeza que eu ia levar o overall, que é a melhor da noite. É a melhor, O meu físico estava incrível. E aí você Caraca, velho. sai assim, Sim. sem Sem acreditar. nada. E todo mundo olha pra você e tipo, fica, o que houve? E é o que é mais frustrante ainda, né? Como se você estivesse decepcionando o seu público. Isso. Todo mundo diz, meu Deus, o que foi que aconteceu? O que foi isso? Sabe assim? E aí eu desci frustrada e dizia, vou competir mais não. Não vou. Aí eu cheguei em casa e disse, rapaz, eu tô fazendo justamente o que eu digo para as pessoas não fazerem. Porque vai chegar um momento que a gente vai descer decepcionado. E aí, quando você descer decepcionado, é que mostra se você realmente quer ser atleta. Mas eu acho que essa frustração aí foi muito, tipo Essa- assim, não foi você, não foi um erro seu. Diga. É porque é muito mais fácil aceitar um erro nosso. Não, Isso. sim, Do que mas assim, erro dos outros. dos outros. Isso, se velho. eu tivesse, né, escorregado na dieta, se tivesse errado alguma na coisa do finalização. tipo. Tudo bem, mas, tipo, um erro dos outros, da arbitragem. Juro. E o pior é que o pessoal da minha equipe não falava comigo. Porque eu tava tão assim. Eu tô e tentando eles não imaginar. sabiam o que falar. Então todo mundo falava e ninguém falava. Luca demorou, acho que uns 15 minutos pra vir até mim. Acho E que quando nem chegou, ele eu cheguei acreditava. brigando. Imagina. Você demora esse tempo todo. É porque eu não sabia o que falar pra você. Não é pra você falar, porque eu não tenho o que falar. assim com medo, E ele assim, meu Deus, o que eu vou fazer agora? E eu dizia assim, eu não acredito. Que a gente foi com a certeza que ia voltar com o overall. E aquela frustração. Aí, vou competir mais não. Aí depois eu digo, não, tem que competir. Ela chegando em Aracaju, vamos competir sim. Vamos competir. Quando é a Quer dizer, eu vou competir daqui a 2 semanas dentro de casa. Boa, boa. E, Sheline, a gente queria agradecer por ter compartilhado suas experiências aqui com o Café com Esporte Podcast, no nosso primeiro episódio, estrear o nosso projeto. É um prazer. Eu que agradeço. Pra a gente conversar um pouco sobre o mundo do fisiculturismo, que é um esporte que vem crescendo muito ultimamente, né? Muita gente agora vem Muita gente, querendo é. entrar. Isso. E aqui no estado, a gente tem tanto potencial, né? Muito potencial. Como também a gente tem muitos atletas. Nossa, Muitos eu atletas. tô vendo muita gente conhecida mesmo, próxima, que, tipo, tá fazendo... Preparação, Se preparando, é. isso, Isso. se preparando. Eu fiquei, meu Deus. Tipo, e aí ele, essa pessoa em específico, que é a pessoa que eu acompanho, ele fica tipo, postando sempre. Eu fico, meu Deus. E até um tempo atrás não tinha Isso. essa, Não tinha Era essa mais popularização. fechado, Era muito isso. mais fechado. Hoje em dia, não. Graças a Deus, a gente tem ganhado muito espaço. E é o que a bom, gente quer, que né? bom, né? Mostrar o É. nosso trabalho. E buscar meios de tanto ajudar, né? Quem já está aí no meio. Porque tudo, como eu disse, tudo é muito Sim. caro. Mas também para que essas próximas pessoas que estão entrando tenham também condições, né? De evoluir no esporte. Porque, infelizmente, se perde nisso. Às vezes a pessoa é muito bom, tem potencial, mas não consegue ser visto. Sim. Porque não tem como se manter ali. Então, pra gente estar mostrando, falando da nossa rotina, é sempre maravilhoso. Então, eu que agradeço a vocês. A gente tá muito isso. feliz de A falar. gente tá muito, muito feliz de ter a Micheline aqui com a gente pra conversar Sim. sobre isso. É porque o fisiculturismo é um esporte que precisa ser falado, que muita gente acha que é só
vamos dizer assim, se aparecer em cima de um palco, mostrar o seu corpo. E não, gente, é um esporte que vai muito além disso, do palco, é se preparar, é alimentação, É sobre dieta, disciplina, né? É Sobre disciplina. é força de vontade. Então, assim, o Café com o Esporte está muito feliz de trazer a Micheline aqui no nosso primeiro episódio. Isso. É isso, um beijo, até mais e fica com o próximo episódio. Tchau. Se você assistiu até aqui, curta, comente, compartilhe e fique de olho no Café com Esportes Podcast.